Sabia que o açúcar que você consome hoje não é o mesmo que os nossos avós consumiam? E isso pode estar te engordando sem você perceber. Eu espero que você esteja muito bem, eu sou Renato Rebelo, nutricionista. E você já parou para pensar nisso também? Os nossos avós comiam açúcar de várias maneiras, faziam bolos, faziam doces, faziam compotas e ninguém era obeso? Será que o açúcar deles era diferente? Então fica aí comigo porque hoje eu vou te contar algo que talvez mude completamente a sua visão sobre esse farelinho branco. E antes da gente entrar nesse assunto polêmico, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre as carnes que os nossos avós consumiam e se existe diferença nessa carne que nós consumimos hoje em dia. E me parece que as carnes de antigamente eram muito mais saudáveis que as carnes de hoje em dia. Será mesmo? Lá na época dos nossos avós, lá nos anos 40, anos 50, o açúcar era um artigo de luxo e muito caro. Os nossos avós guardavam com muita parcimônia, com muito zelo e só usavam em datas muito especiais. Usavam para fazer bolos das festas de aniversário, das festas comemorativas, os doces de compota e os biscoitos artesanais, que geralmente também eram em datas comemorativas, como a bolachinha de Natal e os biscoitinhos de Páscoa. E mesmo assim, ninguém tinha problema com obesidade como nós vemos com tanta facilidade hoje em dia. O consumo médio de açúcar por pessoa naquela época era de menos 10 quilos de açúcar por pessoa ao ano. E hoje já ultrapassa os 30 quilos de açúcar por pessoa. Sabe o que é isso? Nós estamos falando de 6 pacotes de 5 quilos de açúcar por ano por pessoa. Mas por que isso? O açúcar mudou mesmo? Sim, mudou. E olha aqui que eu vou te mostrar o que quase ninguém te conta. O açúcar antigo passava por menos processos de refinamento. E ainda que seja pouco, o açúcar ainda continha muitos traços de minerais. O consumo do açúcar era muito baixo e era utilizado praticamente só para fazer os doces caseiros. Não existia refrigerante, bolachas recheadas e doces industrializados em larga escala. Hoje em dia tem açúcar adicionado em tudo. Até onde a gente não imagina que tem açúcar, tem açúcar. Tem açúcar no ketchup, tem açúcar em molhos prontos, tem açúcar em embutidos. Ou seja, deve ter açúcar até no shampoo que a gente passa do cabelo. O problema não é só o açúcar que colocamos no cafezinho, e sim o somatório de todas as fontes de açúcar que consumimos ao longo do dia. E nem sabemos disso. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando dos açúcares escondidos. E aqui eu vou derrubar 3 mitos sobre o açúcar. Mito número 1. Açúcar antigo era saudável? Ele era calórico, podia engordar se consumido em excesso, mas ele não era onipresente na dieta como hoje em dia. Antigamente se passavam vários dias sem botar um grão de açúcar na boca. Hoje em dia é difícil não passar por ele ao longo do dia. Mito número 2. Açúcar mascavo é livre de culpa? Ele tem um pouquinho mais de minerais, mas a caloria e o efeito no corpo são praticamente iguais ao açúcar refinado. Mito número 3. Precisa cortar o açúcar 100%? Pequenas quantidades e ocasiões especiais não é o grande vilão. O problema é o consumo diário e excessivo ao longo do dia, porque não é só o que nós escolhemos que tem açúcar. Às vezes nós nem imaginamos que determinado alimento tem açúcar e aquele alimento tem. O açúcar dos antigos, como a minha avó dizia, era uma rapadura moída. Minha avó chamava esse açúcar de açúcar sujo. O açúcar branquinho, o açúcar do confeiteiro, o açúcar refinado era realmente mais utilizado para essas ocasiões mais especiais. E talvez seja por isso que naquela época ninguém era obeso. Infelizmente hoje em dia, quando vamos desembalar algum alimento, é sempre interessante olhar a tabela nutricional, porque provavelmente deve ter algum açúcar camuflado ali, porque o açúcar não tem só o nome de açúcar, ele tem vários outros nomes. Ele tem o nome de maltodextrina, dextrose, glucose, glicose, sacarose. Tem vários tipos, tem vários nomes com a mesma finalidade no organismo. Então é sempre interessante você observar a composição. Se você tem alguma dúvida e quer consumir menos açúcar ao longo do dia, eu sugiro você olhar a tabela nutricional para que você entenda o que realmente tem dentro desse alimento, se vale a pena ser consumido. Eu me lembro perfeitamente dos bolos que as minhas avós faziam. E a minha mãe ainda faz esses bolos muito confeitados, só que sem adição de coberturas prontas e industrializadas. O sabor é completamente diferente e a sensação, principalmente no outro dia,
é muito mais diferente. Sem falar na glucose de milho, sem falar nos corantes artificiais, sem falar nos confeitos artificiais, que isso no somatório, no final da garfada, faz total diferença no corpo. E mesmo se você não coloca uma colher sequer de açúcar na boca, se você parar e analisar todas as refeições que você fez ao longo da semana, você vai ficar surpreendido com a quantidade de açúcar que indiretamente você consumiu. Olha aqui a quantidade de açúcar que tem num copo de refrigerante ou num copo de suco industrializado. Viu só? Se você for tentar colocar essa quantidade de açúcar na boca, provavelmente você vai enjoar na metade de uma colher. Agora, tomar é muito mais fácil e você nem percebe a quantidade de açúcar que você está ingerindo. E olha só por que o açúcar atual ele é pior do que o açúcar antigo. Ele é mais refinado, ele é utilizado para fazer vários alimentos processados, inclusive salgados. Em algumas preparações industrializadas ele ainda é associado a gorduras ruins e ultraprocessados. E o açúcar refinado ele gera com muita facilidade no organismo os picos de glicemia e, consequentemente, desencadeando uma compulsão alimentar. Ou seja, os nossos avós consumiam açúcar, mas consumiam muito menos. E não havia ainda por cima a indústria adicionando açúcar em absolutamente todos os alimentos processados. E como fazer para diminuir o açúcar sem sofrer? Evite produtos prontos. Procure fazer de uma forma caseira aquilo que você vai comer, principalmente os doces. Faça teste de menos açúcar nas receitas. Comece reduzindo até pela metade. Vá testando até se familiarizar ou substituindo por outros alimentos que já têm açúcar natural, como a banana, como a ameixa, como a tâmara, que é muito doce. Mais uma vez, leia os rótulos. Nomes como glucose, xarope, maltodextrina, dextrose, também são açúcares. E deixe os doces para ocasiões especiais, como os nossos avós faziam. Era normal não comer um docinho depois de cada refeição. Você vai ver que a diferença no corpo é absurda. E vai dizer que na casa dos seus avós também não era assim? Me conta aqui embaixo. Eles consumiam muito açúcar em tudo quanto é refeição? Adicionavam em tudo? Ou era só para ocasiões especiais? Já deixa o like, compartilha esse conteúdo com quem acha que só consome açúcar no cafezinho e se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a qualidade das carnes que os nossos avós consumiam e por que talvez elas eram mais saudáveis do que a carne de hoje em dia. E eu vou ficando por aqui. E você, fica com Deus.